Pessoal, Sardinha de volta na área aqui, tudo bem com vocês? Tranquilidade? Então é isso aí, ó. Vamos que vamos para cima aí. Já cadastrei para você lá, então, uma material, tá? Deixei também lá no jeitinho a atividade, tá? Com o formulário que eu preciso para estar comprovando sua participação aqui. E já abri o ângulo 6 aqui, na aula 44, beleza? Eu estou aqui na altura aproximadamente da página 246, tá bom? Se quiser abrir aí e acompanhar, né? Nós vamos falar um pouquinho nessas duas aulas aí sobre as questões agrárias no Brasil, vamos continuar aqueles conteúdos, né, na parte de Brasil, porque a semana passada eu havia trabalhado com vocês mais a questão mesmo aí da geografia geral, tá? Então, estamos aí, e lá no livro texto, para quem quiser acompanhar, eu estou no livro texto número 6, e eu estou nessa altura aqui aproximadamente, tá? No capítulo 19, beleza? Nós já trabalhamos na aula 42 e 43, o espaço agrário brasileiro, onde nós vimos ali, né, que o Brasil, praticamente na sua evolução do ponto de vista agrário, né, adotou e tem na sua essência aí dois grandes sistemas agrícolas, né, o intensivo e o extensivo, temos a agricultura, as formas com relação à agricultura familiar e também o agronegócio, beleza? E falamos sobre a questão agrária no Brasil, né? Você viu como professor que, na verdade, historicamente, nós tivemos no Brasil uma concentração muito grande de terras. Revisãozinha, tá? E isso se deu, né, de acordo com alguns elementos históricos aí que eu passei para vocês, tá? Então, vários gráficos te levavam a concluir isso aí, tá? Então, desde gráficos que vão te identificar essa questão que envolve a concentração fundiária, tá? Aí eu falei um pouquinho da história para você, falei para você lá que desde a época das capitanias hereditárias, passando ali pelo estatuto, pela lei de terras, né, em 1750, depois nós tivemos ali, em 1960, o Estatuto da Terra, né, a lei de terras 1850, e aí falei para você também sobre a reforma agrária. A gente discutiu bastante isso, fizemos exercícios em sala, vimos esses gráficos que você está vendo aqui, ó, na TV, onde você vê cada vez mais, né, o agronegócio imperando no campo no Brasil, né, com uma produção específica destinada a abastecimento das agroindústrias ou a agroexportação. Aí eu mostrei algumas informações para vocês, tá? E falamos um pouco também sobre a questão que envolve aí a reforma agrária, tá? Isso tudo que eu estou apontando para você aqui foram informações que nós vimos ali na sequência da 42 e 43, tá? E aí, o que nós vamos fazer hoje, de fato, nós pensamos um pouquinho aí sobre a questão da produção agrícola no Brasil, né? Então, aqui já seria a aula 44 mesmo, porque uma vez que você entendeu, então, a questão fundiária no Brasil, nós temos espaço agora para nós debatermos e falarmos um pouco sobre como é essa produção agrícola a nível de país, tá? E como você viu na aula anterior, grande parte da nossa agricultura no Brasil, ou ela é feita por agricultura familiar, ou ela é realizada em grandes propriedades, né, que nós chamamos de latifúndios e é responsável pelo agronegócio. Então, o que é importante nós entendermos logo de cara? Que existem alguns produtos agrícolas que são característicos da agricultura familiar, tá? Então, por exemplo, você não vai encontrar produção de soja numa agricultura familiar, não vai acontecer, né? Você não vai encontrar ali uma cultura voltada para exportação na sua essência numa agricultura familiar. Por quê? Porque as técnicas são diferentes, são características bem diferentes daquelas que você vê no agronegócio. Então, se a gente perceber, assim, né, o universo do que nós chamamos de agronegócio, de agricultura familiar, nós percebemos que existem alguns produtos que são característicos, né? Eu não sei se você consegue perceber ou observar, vou aumentar aqui, mas você vai
vai entender isso aqui com o professor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou aumentar mais um pouco aqui para vocês verem, ó. Uns 300%, acho que chegou, tá vendo? Se você parar para observar esse gráfico, você está vendo que a agricultura familiar, ela não tem uma participação de soja, por exemplo, né? Então, os produtos agrícolas comuns nesse universo seria aí desde a mandioca, o feijão, né, o milho, o café, uma porcentagem ainda abaixo de 50%, mas até o arroz. Então, alguns produtos não são característicos, entende? Então, grande parte, por exemplo, do que abastece a mesa do brasileiro sai da agricultura familiar, tá? Então, aqui, ó, né, a gente tem algumas informações que te dão essas configurações, né? A agricultura familiar, né? O total de estabelecimentos e o número de área, tá vendo, ó? A porcentagem área. Isso aqui comprova mais uma vez que você tem a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Então, é interessante que nós entendamos, né, essas configurações que envolvem aí a agricultura, o agronegócio a nível de Brasil, porque eles vão perguntar isso para vocês, tá, pessoal, lá no vestibular, tá? É muito comum se tocar nessa questão da posse, da produção a nível de agricultura, a nível de Brasil, tá? Então, bem legal aí a gente entender aí. Se nós pensarmos ainda na questão que envolve na agricultura familiar, ela vai ser um pouquinho diferente dependendo das regiões aí, tá? Então, a gente tem aqui mais alguns gráficos que mostram isso para você, dá uma olhadinha aqui, ó, de repente deve estar acompanhando a apostila também no livro, mas você vai ver ali, ó, agricultura por região, né, e a distribuição do número de estabelecimentos da agricultura familiar por região. Então, perceba que o Nordeste, a gente tem uma maior participação, ó, quando a gente pensa de estabelecimentos para a agricultura familiar, ó, chega a 50%, o Sul, 19%, né? Onde nós vamos encontrar a menor participação na agricultura familiar? Nas regiões centro-oeste, na região norte, ó. E aqui esse gráfico também, em pizza setorial, ele mostra para você a distribuição da área por região, né? Então, você vê aí que o Nordeste ainda predomina, a região norte também, ó. Então, são curiosidades que comprovam para você a existência da agricultura familiar e a importância dela. Então, se nós compararmos de uma maneira direta a agricultura familiar, a gente percebe isso aqui, ó, dá uma olhada nesse gráfico. Isso aqui é uma anamorfose, todos vocês já sabem do que se trata uma anamorfose, em que você tem a representação do Brasil por agricultura familiar, tá vendo? Ó, a anamorfose, ela comprova aquilo que a gente viu no gráfico anterior, onde a região Nordeste tem uma participação efetiva de agricultura familiar. Em seguida vem o Sul, tá vendo? Se nós formos pensar no agronegócio, agora fazendo um paradoxo aqui, uma comparação, uma analogia, a gente vai ver que a agricultura patronal, que é o agronegócio, ela vai ser, então, bem efetiva na região centro-oeste, com destaque na região sudeste, e também, tá, na região sul, você vai ter aí uma participação efetiva. Então, vale a pena a gente pensar um pouco nessas questões que envolvem o que nós chamamos aí de diferenças entre a agricultura familiar e a agricultura patronal, que é a mesma coisa que agronegócio, tá? Então, é bem bacana, é bem interessante a gente estar entendendo aí essas configurações, tá? O que vale a pena a gente entender aqui também, pessoal, é que do ponto de vista da produção agrícola, dá para nós fazermos uma análise segundo regiões, tá? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer uma análise aqui bem rapidinha, né? Se nós pensarmos aqui na agricultura patronal, e o que é produzido aqui nessas três regiões, aqui é bem simples, já que predomina o agronegócio. Aqui vai ser soja, vai ser o milho, nós vamos ter a produção de gado bovino de corte, gado leiteiro também pode aparecer, né? Mas predominantemente seriam essas culturas mais associadas ao agronegócio, tá? Então, é importante a gente estar atento com relação a isso. Quando você sai, então, e vai, por exemplo, para uma agricultura na região Nordeste, aí é aquilo que nós vimos no gráfico anterior, tá? Então, aqui que você vai ter uma grande produção de feijão, mandioca,
né? Região Sudeste, por exemplo, pode aparecer o café também, principalmente em Minas e no Espírito Santo, né? E se você vai para a região Norte, por exemplo, veja que ele tem baixa participação tanto na familiar quanto no agronegócio. Aqui seria mais, vamos dizer assim, fronteira agrícola, onde nós percebemos aí que o extrativismo, né, mineral, vegetal, ele é bem predominante. Então, é bem interessante você entender essa agricultura por regiões, tá? Então, região sul, muita policultura, né, em pequenas propriedades, aí agronegócio nas grandes propriedades, né, onde o solo é importante, um solo de terra roxa. Aqui eu já estou destacando para vocês quais seriam as culturas por regiões, tá? Então, bem interessante a gente estar antenado com relação a isso aí, né? Suínos, né, frigoríficos importantes aí na região centro-sul do país, onde nós temos essa produção voltada para abastecimento do mercado externo, tá? Ó, rebanho de galináceo também é uma coisa característica do Centro-Sul, né? Então, frango para abastecimento do mercado interno e externo, né? Importante a gente entender. Aqui nós temos já comentários que falam sobre a região norte, e a região norte, então, seria o extrativismo, né? De alguns produtos que vão desde o açaí, pensando ali na própria borracha, né? E limite de fronteira agrícola, né? Nós temos aí o avanço e o surgimento de novas áreas agrícolas, tá? Região Nordeste, então, né, maior desenvolvimento agrícola fica na região da Zona da Mata, com cana-de-açúcar, o agreste seria policultura para abastecimento das cidades do litoral. Na região do meio norte e o oeste do sertão, nordestino, aí surge o Mapitoba, tá, gente? Lembra do Mapitoba que eu expliquei para vocês? Que é o anacrônimo de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Ali uma produção muito interessante de soja, escoando a produção pelo eixo norte, pelo porto de Itaqui, São Luís, tá? Então, é importante. Não vale a pena também nós ressaltarmos que ali, na bacia do Rio São Francisco, uma produção interessante de frutas, tá? Frutas, uva, manga, mamão, e muitos desses produtos aí para exportação, tá? Então, bem legal, bem interessante. Aqui já mostra para você a produção de mandioca e feijão, né? E aí a distribuição por regiões no Brasil, os estados que mais se destacam no contexto da produção de mandioca, abastecimento do mercado interno. Então, nós temos o Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E a produção de feijão, né? Então, seguindo aquela tendência que eu falei para vocês, esse eixo aqui, ó, tá? É o eixozinho centro-oeste, norte e o sudeste-sul, tá bom? Então, é importante a gente estar antenado aí com relação a essas questões que envolvem aí a agricultura por regiões a nível de Brasil, né? Então, é bem interessante. Ainda dentro da lógica de produção agrícola do país, ó, veja bem que aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre o agronegócio, e aí esse gráfico ele é bem interessante, bem didático, porque ele mostra para você, né, o PIB gerado a partir aí do agronegócio, né, que seria interessante a gente avaliar, né, PIB do agronegócio chega a envolver 23,57% do PIB brasileiro, o que significa 1 trilhão e 480 bilhões de reais. Então, é uma economia que não devemos descartar, é extremamente importante, né, e ainda faz parte da roldana da economia do Brasil. Óbvio que grande parte da riqueza do Brasil sai do setor terciário e secundário, mas aqui fica claro para você, então, como é que nós temos a participação. Se a gente for pegar esses 23%, tá, esse montante de 23%, basicamente aí 30% vai ser pecuária e quase 70% vai ser de agricultura, tá? Então, devemos aí salientar a importância do agronegócio para a economia do Brasil, tá? Então, aqui nós temos mais alguns gráficos que vão levar você a entender isso, olha lá, a evolução do campo no Brasil, né, que é bem legal, porque a gente vê que praticamente no Brasil nós tivemos um aumento da produção, da produtividade, associado, então, à mecanização do campo, né, numa área que praticamente não aumentou nos últimos anos. Então, esses gráficos, eles trazem para você, à luz do conhecimento,
essa questão do avanço da tecnologia, pesquisa, ciência e tecnologia no campo, né? Importante a gente salientar que o Brasil é uma horta, né, gente? O Brasil, né, todos os setores estão em crise, mas, né, por incrível que pareça, o agronegócio ainda tem a sua participação efetiva aí, tá? E aí, só para você mais ou menos ter uma noção, né, que o Brasil ainda é um grande produtor mundial em alguns produtos, tá? Então, se você for pegar, por exemplo, o açúcar, o Brasil é o primeiro na produção e exportação. Abocanha 45% da fatia do comércio internacional. E assim acontece com outros produtos, tá? Que vão desde carne bovina, frango, a laranja, que é produzida no estado de São Paulo, assim como a cana-de-açúcar. Então, alguns produtos aí que demonstram para você a importância do nosso agronegócio. Tá bom? Beleza? Tranquilidade? Bem fácil, né? Então, só para a gente ir para a reta final, fazendo uma análise um pouquinho mais profunda aí, né, sobre a distribuição da agricultura a nível de Brasil, a região sudeste, então, oeste paulista, laranja e cana-de-açúcar, a vocação, né, e pecuária bovina no interior paulista, importante a gente destacar, né, café nessa região, destaque para o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, né, e o Espírito Santo, tá? Fiquem atentos. Cana-de-açúcar, já falei para vocês, destaque aqui para o estado de São Paulo e outras regiões, principalmente o Centro-Oeste vem ampliando muito essas produções de cana-de-açúcar no Brasil, tá bom? Triângulo Mineiro aqui, ó, né? Essa regiãozinha aqui do Triângulo Mineiro aqui, ó, em Minas Gerais, aí uma produção importante de silvicultura, e se não sabe o que é silvicultura, é a produção de madeira, tá bom? Madeira, importante a gente estar atento, né? Silviculturas por regiões a nível de Brasil, então temos algumas áreas de destaque, né? Então perceba você que o Centro-Oeste e o Sudeste têm um destaque efetivo, tá bom? E aí a região Sul, como eu disse para vocês, a produçãozinha de soja, né, nos estados do Sul, associado à policultura, né, que, por exemplo, no norte do Paraná, tínhamos aí uma produção de café e depois da geada, nós tivemos aí um aumento da produção de policultura. Região Centro-Oeste, expansão no Cerrado de soja, mais uma vez, gado bovino, tá? Isso aí todo mundo já sabe mais ou menos, isso aqui é uma revisãozinha, a gente estudou bastante isso também o ano passado, estamos revisando isso aqui com vocês. Nordeste, o tradicional que eu havia colocado, né? A bacia do São Francisco, a questão do Mapitoba, não se esquecer, né? Aqui, ó, vou mostrar no mapa para vocês, ó. Mapitoba fica, então, ali naquela regiãozinha entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, tá? Fazendo surgir nas regiões cidades do agronegócio, tá bom? E por último aqui a gente fala da regiãozinha norte, né, que eu disse para vocês que é a fronteira agrícola, tá? Então, bem fácil, bem tranquilo, nada assim do outro mundo. Eu acho que esse conteúdo aqui é um conteúdozinho assim que você não vai ter dificuldade de estar avaliando como professor, tá bom? Então, só retomando na apostila aqui, e a gente vai fechando essa parte teórica, eu vou liberar para vocês fazerem os exercícios,